nanofotônica. É um assunto interessante e queria dar aqui meu boa tarde. Tudo bem, Everton? Só abrir teu áudio, tá fechado. Aí. Boa tarde, Edson. Tudo bem contigo? Tudo jóia? E contigo? Tudo bem. Estamos aqui prontos para debater mais um tema aí. Então pode iniciar. O que seria nanofotônica? Então, a nanofotônica, ela é a condução da luz para o sistema nano, para miniatura. Como que se dá isso, né? Se dá através de dispositivos ópticos, que eles vão captar a luz e daí conseguir, então, ver ali o que está se passando. A nível de escala molecular, podemos assim dizer. E isso pode ocorrer em grandes velocidades. Então, para se entender o que é a nanofotônica, nós podemos citar um exemplo onde ela é empregada. Quando, por exemplo, você vai no dentista e ele usa aquela luzinha azul para secar ali aquela pasta que ele vai passar ali no seu dente, esse é um sistema de nanofotônica. É a luz que vai incidir sobre um componente, onde este componente daí vai interagir. Então, é uma das formas. Outra forma também que podemos citar como exemplo da nanofotônica são aquelas pulseiras de LED, que quando você vai, por exemplo, num show, eles colocam aquela pulseira para identificar que você já pagou o ingresso, que você pode ter ali o livre trânsito dentro daquele show. Então, aquela pulseira também, ela absorve a luz e daí ela dá a resposta brilhando, fazendo brilhar a pulseira que você, então, já está podendo transitar. E assim vai. Até mesmo durante a pandemia foi muito usado aquela aquele sistema que parecia até uma arma que colocavam na cabeça das pessoas para tirar a temperatura. Lembra-se disso? Sim? Então, esse também é um sistema de nanotermômetro, onde também a luz vai, bate dentro na sua pele e vai dar uma resposta. São algumas formas, né, que a nanofotônica hoje ela atua, mas existem outros campos também. Gostaria de mencionar alguma coisa? Optogenética. Optogenética, que faz parte da rede intracorporal, usa nanofotônica. E a ideia deles é transmissão de dados via luz, e a luz azul principalmente, que é a faixa de frequência que eles trabalham, porque é a faixa de frequência que eles conseguem fazer a conexão com os terahertz. E dentro da construção da optogenética, nesse processo de desenvolvimento da rede intracorporal, eles utilizam a luz como um sistema de transmissão interna para fazer as conexões e realizar as externalizações de dados. Então, ali a ideia é integrar a luz, as faixas de frequência, principalmente da luz azul, dentro do desenvolvimento de um processo interno no corpo humano para facilitar o desenvolvimento das comunicações da rede intercorporal. Então, a luz, nesse caso, e a nanofotônica, porque na realidade ali dentro daquele processo se desenvolvem processos fotônicos. É bem interessante a utilização dessa tecnologia, apesar que existem limitações na tecnologia devido ao custo, que é muito alto nesses desenvolvimentos de processos, e também o estudo, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento, não é algo simples de ser feito. Tem a questão da dispersão da luz, da absorção da luz, tem uma série de situações ali que são analisadas, não é isso? Isso mesmo. Um outro campo também que é muito usado, a nanofotônica, é na geração de energia solar, através das placas de energia solar. Então, esse é um campo que as pessoas habitualmente veem apenas as vantagens. Então, por ser
integração de sistemas, a eficiência energética, recursos que são aumentados, até pode ser usado de outras formas para ajudar na saúde. Mas nós podemos citar aqui várias desvantagens que se tem com relação também ao uso da energia solar junto com a nanofotônica para a produção de energia elétrica. Como você mencionou, até mesmo o custo elevado. Essas tecnologias fotônicas, a nível nanométrico, elas apresentam despesas e também apresentam despesas com relação à pesquisa e à própria produção dessas, então, chapas que são usadas para fazer essa energia solar. E se tem poucos estudos com relação aos efeitos, os impactos que vão causar nas pessoas, no corpo humano, no meio ambiente, principalmente, que não são ainda bem compreendidos. Outra desvantagem é com relação à limitação tecnológica. A fabricação desses dispositivos fotônicos exige sempre um controle com precisão atômica. E isso daí é algo ainda desafiador, é algo que muitas vezes foge do controle. Há riscos de falhas, pouca regulamentação. E quando eu mencionei aqui sobre os males que se dá, um dos campos que são muito afetados é o meio ambiente, os impactos ambientais. Nós podemos mencionar, por exemplo, o que envolve a produção dessas células solares. Ela requer grande quantidade de energia elétrica para produzir essas células. Também requer grande quantidade de água, que depois essa água que é usada para fabricar essas células é jogada ao solo, contaminando assim o solo, contaminando a água, e até mesmo, muitas vezes, tem que ser feita a remoção da vegetação onde vai ser instalada essas placas solares. E em alguns lugares, o que ocorre? A dependência daí desta energia solar, ela vai fazer o quê? Com que o fornecimento da energia elétrica acabe não chegando, porque você tem ali essa opção. Mas e daí, quando não tem sol? Como é que fica a situação? Não gera, então, esta energia solar. Ainda falando dos aspectos, né, dos impactos ambientais, o que ocorre? Para se ter o material, é necessário fazer a mineração. Essa mineração, daí ela precisa usar água, tanto para fazer a mineração, como depois para lavar os componentes. E, novamente, eu venho mencionar, né, que a contaminação ela vai se espalhando. Então, eles trazem esses minerais, mas a contaminação ela continua em outros aspectos, outros campos. Alguns aspectos ou alguns materiais que são utilizados para fazer, então, essas placas solares. Tem o alumínio. O alumínio ele é utilizado na estrutura de painéis solares e a extração dele pode ocasionar na degradação da vegetação, assim como também consumir grande quantidade de energia. Precisa-se também do vidro, que é utilizado para fazer esses painéis solares. Precisa-se do cobre, que ele é utilizado na fiação elétrica dos painéis solares. Precisa-se também da prata. Então, são vários recursos que são usados para fazer essas placas solares. Só que os impactos ambientais negativos devem ser, então, considerados também, quando for feita uma avaliação para se a sustentabilidade dessa energia solar é realmente válida. Concorda com isso, Edson? Tudo isso daí, mais um tanto de coisas, né? Infelizmente, as coisas são dessa forma. Eu vou mostrar aqui para a audiência um material que nós temos de estudo, e esse estudo a gente está desenvolvendo junto, assim, a gente já fez o estudo, mas nós estamos apresentando junto com a doutora Radassa, nós estamos pegando o material que nós produzimos e estamos apresentando para ela, e ali a gente está gerando um debate bem interessante, e eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês vejam. E esse material, a parte que eu quero mostrar é essa questão da optogenética, que está ligada à quântica.
a humana e que está sendo desenvolvida dentro desses processos. Então, a gente tem aqui uma situação que é a seguinte: quando nós fizemos o estudo, nós descobrimos que bom, eu vou aceitar uma pessoa aqui na sala e se der algum problema a gente remove. É, a gente fez um estudo, a gente lendo, né, e estudando sobre a rede optogenética, que é o que está em andamento aí no mundo, ah, que começou há 2 anos ou 3 anos atrás, não, na realidade 4 anos atrás, quando eles começaram com esse processo relacionado à rede intracorporal, a gente chegou com o avanço do nosso estudo, e o estudo é isso tudo que vocês estão vendo na tela. Isso aqui tudo é um organograma do que nós descobrimos da rede optogenética e intracorporal. E aí, dentro desse estudo, a gente percebeu uma conexão entre óxido de grafeno, quântica, piezoeletricidade, optogenética, telômeros, é, células-tronco mesequimais e conexões terahertz, computadores quânticos, inteligência artificial. Então, a gente foi conectando tudo que está em andamento. E dentro dessa descoberta, nós descobrimos algumas coisas que têm a ver com a luz, que têm a ver com nanofotônica. Então, aqui, olha, como que isso tem a ver com as questões humanas, né? Seria a rede optogenética a ponte de ligação entre a rede intracorporal e computadores quânticos, para vocês verem o nível do estudo que a gente desenvolveu e está desenvolvendo, porque esse estudo ele pode ser aprofundado ainda mais. Sim, é exatamente isso. A rede optogenética poderia ser usada como uma interface entre cérebro humano e computadores quânticos. Então, para a gente entender onde entra a nanofotônica dentro da rede intercorporal, do que está sendo desenvolvido junto aos seres humanos, a luz, a nanofotônica, ela é a ponte que, dentro da optogenética, conecta as pessoas a interfaces externas, que no caso seriam os computadores quânticos. Por quê? Porque computadores quânticos funcionam em terahertz e o corpo humano aceita e desenvolve processos com a frequência terahertz. A conexão é a nanofotônica. Então a gente entra no campo da optogenética. Em resumo, a rede optogenética pode ser usada para controlar e manipular as sinapses do cérebro, induzindo alterações de estado mental e comportamental. Aí entra o que as pessoas falam do 5G, 6G e as coisas todas que as pessoas comentam aí fora. Na realidade, sim, é possível essas interações, mas não a ponto de ter o controle mental, mas a indução de alterações comportamentais e mentais. É diferente de gerar consciência, é diferente de controle da pessoa. Isso daí não existe, isso aí não há possibilidade. Mas há condições de você criar alterações no estado mental e no comportamento das pessoas. Sim, isso é possível porque nós somos frequências, né? Nós somos quânticos e baseados em energia, que é baseado também em frequências. Então, o ser humano, quando você é como se você sintonizasse um rádio e cada pessoa é singular, tem o seu próprio esquema, e aí você conseguisse ali criar um mecanismo para criar algum tipo de, digamos, interferência. É basicamente isso, tá? Ainda aqui complementa dizendo que a rede optogenética interage com a banda terahertz, assim interagindo a rede intercorporal com o sistema computacional quântico externo. Sim, isso está correto. Isso poderia acontecer através da rede optogenética, que poderia controlar e manipular as sinapses do cérebro. Se você manipular as sinapses do cérebro, você diria assim, então você tem o controle do cérebro? Não, não é bem assim que funciona.